Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br. Olá, bem-vindos ao quadro. O segundo grupo de protozoários que nós vamos conhecer é o grupo dos protozoários ciliados. E qual é a característica que esses protozoários têm em comum? Bom, esses protozoários possuem cílios, e os cílios, diferente dos flagelos, são curtos e numerosos. E também contribuem tanto para a movimentação do protozoário, quanto para a movimentação do meio que cerca esse protozoário, como é o caso dos protozoários ciliados, que são sésseis. No caso desses protozoários que ficam fixos em um único local, os batimentos ciliares criam correntes líquidas que arrastam as partículas de alimento para perto desses protozoários. E os protozoários também podem ser parasitas, como é o caso, por exemplo, do protozoário chamado de Balantidinum coli, que é o causador de uma doença conhecida como balantidíase, uma doença que ataca o nosso sistema digestório e que vocês vão conhecer nas aulas de parasitologia. Mas a maioria dos protozoários ciliados são protozoários de vida livre, e o melhor representante dos protozoários ciliados de vida livre é o paramécio, do gênero Paramecium, e é ele que eu vou representar para vocês na aula de hoje. Então, fiquem atentos. Bom, a primeira estrutura que eu vou desenhar do paramécio é um sulco que é chamado de sulco oral. Sulco é um buraco, né, pessoal? Então, aqui é um buraquinho, uma entrada que tem no corpo do paramécio, que é chamado de sulco oral. No final desse sulco oral tem uma abertura, a abertura de uma estrutura que faz parte, vamos dizer assim, do sistema digestivo desse protozoário, e essa abertura é chamada de citóstoma. O que é o citóstoma? O citóstoma é como se fosse a boca desse protozoário. É por aqui que os alimentos que serão fagocitados, que as partículas que serão fagocitadas vão entrar. Essas partículas vão atravessar pelo citóstoma, que é como se fosse a boca. E é só aqui que acontece a fagocitose nos ciliados. Então, nos ciliados, a fagocitose ocorre numa região específica que é chamada de citóstoma. Eu vou mudar a posição aqui do citóstoma, a posição da palavra citóstoma, porque eu ainda preciso desenhar o corpo do paramécio. Então, eu vou trocar aqui a posição para não ficar na frente do nosso desenho, na frente da nossa ilustração, ok? Então, tá aqui o corpo do paramécio, tá aqui o sulco, citóstoma. E aí, eu vou mostrar para vocês o que acontece com essas partículas de alimento. Vou desenhar essas partículas aqui em azul. Então, vamos imaginar que essa poeirinha aqui são as partículas de alimento que vão atravessar o citóstoma. E aqui na porção final dessa estrutura será formado o fagossomo. O fagossomo, que é uma vesícula que contém as partículas de alimento no seu interior. Quando esse fagossomo se funde aos lisossomos do paramécio, os lisossomos que contêm enzimas, será formado o vacúolo digestório. No interior do vacúolo digestório, que nós vamos ter então uma mistura de alimentos com enzimas. O que vai acontecer então dentro desse vacúolo digestório? A digestão. Digestão que é intracelular. Por que mesmo é intracelular? Porque ela está ocorrendo dentro de uma célula. Vamos lembrar que os protozoários são unicelulares. Como o processo de digestão está ocorrendo aqui no interior da célula, então essa digestão é uma digestão intracelular. E como é mesmo o nome dessa estrutura? Essa estrutura recebe o nome de vacúolo
digestório. Ele contém tanto as partículas do alimento quanto as enzimas que foram produzidas pelo protozoário. E aí o que vai acontecer? Bom, tudo que for de interesse do protozoário será absorvido, ou seja, os nutrientes serão absorvidos, mas os resíduos serão eliminados. Então, após a digestão, nós teremos aqui um vacúolo residual, contendo os resíduos da digestão, aquelas substâncias que não foram aproveitadas pelo protozoário. O que vai acontecer com esse vacúolo residual? Esse vacúolo vai se fundir à membrana do protozoário, e aqui eu desenhei a membrana do fagossomo, do vacúolo digestório e do vacúolo residual em branco para destacar essa ilustração para vocês. Mas a membrana que compõe essas três estruturas é a própria membrana plasmática do protozoário, tá? Então é por isso que é possível ela se fundir aqui na superfície do protozoário, porque a constituição dela é a mesma. E após a fusão dessa membrana, abrindo-se para o meio exterior, o que vai acontecer? Esses resíduos vão ser eliminados. Então, vai acontecer aqui a eliminação dos resíduos da digestão. E olha que interessante, no caso dos protozoários ciliados, essa eliminação de resíduos também não ocorre em qualquer local da membrana plasmática. Ele ocorre num local específico. Essa região específica em que ocorre a eliminação dos resíduos da digestão é chamada de citoprócto ou ainda de citopígio. É uma estrutura que é parecida com o que no nosso sistema digestório? Tem uma função similar com a função do ânus. Bom, pessoal, e na próxima aula nós vamos continuar completando essa ilustração. Fiquem conosco e até lá!